vendo aqui que o governo brasileiro chamou o embaixador argentino para consultas depois de declarações de Javier Milei a respeito do presidente Lula, e nem era essa notícia que eu ia trazer, mas quero destacar também. Mas um outro dado que chega da Argentina e que preocupa: o número de pessoas dormindo nas ruas, metrôs e dentro de caixas eletrônicos de Buenos Aires aumentou 14% entre abril do ano passado e abril deste ano, e cresceu 56% em 3 anos, de acordo com dados oficiais da Prefeitura da capital argentina. São mais de 4 mil pessoas vivendo nas ruas da maior cidade do país, muitas delas em estações de metrô. De acordo com o levantamento, em 2021 eram 2.573 pessoas em situação de rua em Buenos Aires. Em 2022 subiu para 2.611, em 23 3.511, em abril de 2024 para 4.009 pessoas. Esses dados, no entanto, são questionados por organizações sociais do país, que afirmam que a quantidade de pessoas em situação de rua da capital portenha é muito maior e passa de 8 mil pessoas. Acho que é um fenômeno parecido com o que pensa a prefeitura e do que efetivamente acontece, por exemplo, na maior cidade do país, aqui em São Paulo. São alguns dos reflexos da situação econômica do país, mas principalmente daquilo que acontece com a população mais pobre, né, Zaidan? Esses números, eles são uma pequena, realmente pequena amostra do que está acontecendo na Argentina, que tem hoje cerca de 9 milhões de indigentes. Não é só isso, mais de 55% da população em estado de pobreza. Não é só isso, há uma terrível situação para pequenos comerciantes, pequenos industriais, médios industriais, pequenos e médios agricultores. E é claro, inclusive as reportagens que tratam da Argentina sempre trazem, algumas inclusive com a tentativa de enaltecer o Milei, trazem a obviedade de que isso não foi construído de janeiro para cá. Essa situação, ela vem de alguns anos. Mas, primeiro, esse empobrecimento, ele não é apenas pela incompetência e corrupção de governos anteriores. Esse empobrecimento tem a ver com o fato de que a Argentina se desindustrializou, a Argentina perdeu capacidade produtiva, a Argentina, inclusive, perdeu capacidade competitiva naquilo em que ela é muito forte, que é a produção agrícola e a capacidade de exportar alimentos de boa qualidade. Ela perdeu muita capacidade de competir, inclusive com o Brasil. E a desindustrialização foi brutal. Então nós tivemos um achatamento da média de salários, um empobrecimento que atingiu todos os setores econômicos, com exceção dos setores financeiros. Então, não basta apontar para incompetência e corrupção. Há um processo histórico em que a Argentina foi atirada de volta às condições econômicas do século XIX, de mero exportador de comida. E mesmo a descoberta de xisto na Patagônia não resolveu o problema, até pela pouquíssima capacidade de exploração. E também pelo fato de que houve uma redução drástica na demanda de petróleo nos últimos anos. Além de tudo isso, é preciso discutir, além de onde está a causa, onde começou o problema, do que está sendo feito pelo governo de Javier Milei. Javier Milei está aprofundando o problema. Javier Milei é um representante do capital financeiro internacional. Javier Milei vai levar a desgraça econômica a setores econômicos nacionais, inclusive aos industriais que sobreviveram, aos setores industriais que sobreviveram. Ele vai produzir uma concorrência absolutamente desleal. Não só isso, já está atacando direitos dos trabalhadores. Ele quer reduzir ao mínimo esses direitos. E os trabalhadores, num ambiente de recessão, com nenhuma força de negociação.
Então, os salários serão ainda mais baixos, as condições de trabalho piores. Fora isso, essa situação de pobreza, ela está sendo enfrentada com a remoção de assistência social. Programas de assistência social desmontados. Sempre sob o discurso de que é preciso encolher o governo, que esse é o problema. Não, esse não é um problema. Esse, na verdade, é um problema derivado. Ele não é a causa, ele não é o cerne, ele não é o centro do problema econômico argentino. E Javier Milei vai aprofundar o problema central da economia argentina. Ele vai reduzir ainda mais a capacidade de produção nacional, vai abrir as portas, escancarar as portas ao capital externo, vai favorecer interesses do capital financeiro e vai atacar ferozmente os direitos dos trabalhadores. É isso que ele vai fazer, e além, claro, de, em nome da redução do Estado, deixar de assistir corretamente os que precisam, deixar de assistir essa massa de mais de 50% em situação de pobreza, muitos empregados, mas principalmente esses quase 9 milhões de indigentes que vivem hoje nas ruas da Argentina, Ronald.